What's up, guys? Para quem acompanha o rap desde antigamente, lembra do projeto que foi responsável por promover alguns dos artistas que estão em ascensão hoje na cena do rap Moz. E esse projeto se chama 16 Bars Challenge. Bom, vamos começar por falar do ano em que esse projeto foi lançado, 2020. Esse foi um ano muito bom para o Rap Moz, porque no mesmo ano tivemos álbuns como Frescolândia, do Daigo Boy, que trouxe várias músicas boas e sonoridades diferentes e ajudou também a consolidar a carreira de alguns artistas na cena, como Nico Journey. Tivemos também Yaski, do JR, que trouxe uma nostalgia na cena do Rap Moz, com músicas com participações de Hot Blaze, Slick, Marquez, dos Lil Uzi e Hernani. E tivemos também várias pedradas de G-Meta com o álbum Falsos Profetas, Confuso, De La Vega, lançar hits, Chaba Wander, estouraram com os seus projetos. Então, esse foi um ano muito agitado para a cena do Rap Moz e nesse tempo, muitos se perguntavam qual seria a próxima música ou o próximo hit a ser lançado. E para a surpresa de muitos, esse hit foi o 16 Bars Challenge, que pode até não ter alcançado milhares de visualizações no YouTube, mas foi um projeto que repercutiu bastante e agitou a cena em 2020. E muitos até dizem que o Kiba teve o melhor verso nesse hit, mas não pode-se dizer que o beat é somente do Kiba, porque foi um beat que marcou a cena com versos de vários outros artistas. Mas relaxa, é aí onde o problema começa, é aí onde todo o barulho começa e a gente vai explicar um pouco melhor como essa diss começou e entender alguns pontos para que isso tenha acontecido e chegar onde chegou. Mas a gente vai começar por falar do Infamous, que recentemente tem lançado várias músicas com uma dinâmica trap mais consistente e diretamente conectada à cultura do rap mod. E ele é um dos artistas que mais prioriza a sonoridade clássica do trap. E essas sonoridades e seu estilo faz com que ele tenha mais facilidades para fazer refrão e encaixar em diversos tipos de som. E na minha opinião, esse nigga é um dos melhores a fazer refrão atualmente, ao lado de G-Meta, Lil Uzi e vários outros artistas. E só para terem uma ideia do quão crazy o Infamous é nos refrões, se liga num dos beats do seu projeto Trapflix que ele lançou recentemente. Fala a verdade, my baby don't lie. Eu sei que sente saudades do pai. When I get back, you start feeling alright. Stack to Pelvic em Dubai. Tava lá fora colhendo cifrão. Eles não tinham noção que eu faturava protegendo o meu coração. E hoje em dia protejo minha aura. Eu me sinto mais leve. Me sinto mais leve. Oh, eu me sinto mais leve. Bom, só com esse beat dá pra ver o quão bom o Infamous é nos refrões. E nesse projeto ele tem mostrado aquele Infamous de 2021, 2022, que lançou diversos bangers como Johnny Dang, Mago, No Cap. E nessa onda de beats atrás de beats, o Infamous lançou uma música intitulada Easter Trap, que faz parte do seu projeto Trapflix. E é nessa música onde tudo começa. Isso não é disso, call it advice. If I'm the goat, eu já disse. Traz cabritos do meu size. Who wants smoke with me? Pode até parecer loucura o Bruno The Goat ter respondido a isso, mas a verdade é que faz todo sentido responder a esse simples verso. E se voltarmos um pouco no time, iremos perceber que o G-Meta fez uma diss track para o Slim Nigga exatamente por algo parecido. E fam, feliz ou infelizmente, isso é a cultura de hip hop e é assim como o game funciona. Bom, para quem não entende de hip hop, não sabe o peso que esse verso do Infamous tem. Mas para quem sabe o que realmente é hip hop, sabe que depois de um rapper lançar um verso como esse, sempre haveria alguma resposta em algum momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de partir para a resposta, vamos decifrar essa parte do verso do Infamous que ele diz: If I'm the good, eu já disse, traz cabritos do meu size. Eu já disse, traz cabritos do meu size. Essa rima é um trocadilho inteligente que joga com o significado da palavra good, que significa greatest of all time, que em português seria o maior de todos os tempos. E continuando o verso, ele diz, traz cabritos do meu size. E para quem não sabe, a palavra good pode ser usada também para dizer cabrito em inglês, mas se a gente olhar a fundo e com atenção, a gente vai perceber que esse verso na verdade não é um simples trocadilho, mas sim um desafio ou exigências que o Infamous colocou para o Rap Moz. E em resumo, essa rima significa: se eu sou o melhor de todos os tempos, me traga rivais ou desafios que estejam à minha altura. Então, o Bruno ter respondido esse verso faz todo sentido na minha opinião, não só pelo nome dele, mas também pelo sentido da rima. Só que a resposta do Bruno, ou a resposta que o Bruno deu na diss track que ele lançou para Infamous, não foi um ataque isolado
pesado, ou seja, não foi um ataque somente direcionado para Infamous, mas também teve alguns versos direcionados a Kiba. Mas para entender melhor sobre esse ataque e onde o Smaller está envolvido nisso tudo, temos que analisar a resposta do Kiba e voltar um pouco no time para 2020. Nesse ano, Kiba era um artista que acabava de aparecer na cena e já tinha várias músicas com números muito bons para um artista novo. Só que a forma como ele entrou no Rap Moz foi o que causou muita polêmica e cutucou muita gente. E só para vocês terem uma noção do quão crazy foi essa entrada do Kiba, nesse ano de 2020, ele lançou uma música intitulada Put Chato, que desrespeitou todos os rappers moçambicanos, afirmando que o único rapper que merece respeito é o Hernani e que o resto fuma suruma. E essa música foi o que colocou ele na boca do público e deu visibilidade à sua carreira. Mas foi também aí onde tudo começou, porque depois que ele lançou essa música, vários artistas responderam, alguns com linhas em suas músicas, que é o caso do próprio Hernani, e outros com publicações nas redes sociais e até nas televisões, que foi o caso de Patches One e o Infamous. E em dezembro de 2020, ele lançou uma música intitulada Um Ano e Tanto, em que ele cita todos os que criticaram a sua carreira, e num dos versos ele cita o Smaller e diz que poderia até ter respondido a ele, mas não valeria a pena. Obviamente todos os fãs começaram a especular se existia alguma treta entre eles, todos pensavam que realmente estava acontecendo alguma coisa nos bastidores. E depois que o Bruno lançou a sua diss track atacando o Infamous e o Kiba em alguns versos, o Kiba respondeu com uma música intitulada Bruno Riz Freestyle, e em um dos versos ele diz: estou confuso, se eu respondo eu trato como eu trato Smaller. O único Bruno pesado que eu conheço é Bruno Rizzi. Todo outro planeta vão pensar que o nome é... Yo, big shout out planeta. Tô confuso, se eu respondo eu trato como eu trato Smaller. É tipo Kiba. E para quem não entendeu o verso ou o impacto disso, relaxa que eu vou explicar. Eu tô aqui exatamente para isso, para te fazer entender o motivo dessa diss, porque disso ter acontecido e o que realmente essa diss representa para o Rap Moz. Quando o Kiba diz estou confuso, aqui o rapper não está realmente confuso. É na verdade uma forma sarcástica de dizer que o nível do oponente é tão baixo que ele nem sabe se vale a pena gastar tempo e energia respondendo. É como se a afronta fosse tão patética que o rapper está perplexo com a mediocridade. E em seguida ele diz: se eu respondo, eu trato como eu trato Smaller. Essa é a parte mais impactante dessa diss, ou melhor, essa é a parte mais impactante desse verso, porque Smaller, na verdade, é uma forma informal de dizer Smaller, que significa menor em português. Nesse caso, o Kiba está a tentar dizer que se ele responder, ele vai lhe tratar como alguém insignificante, inferior ou sem importância, ou muito fraco ou simplesmente menor que ele em termos de talento e caneta. E como eu disse antes, o Kiba já havia lançado uma música dizendo que recebeu críticas do Smaller e mesmo assim achou desnecessário responder. E esse verso do Kiba poderia até não ser um ataque direto ao Smaller, mas era questão de tempo até o Smaller responder. E no dia 6 de julho de 2025, ou seja, 2 dias depois que o Kiba lançou essa diss com esse verso, aconteceu algo que todo mundo já estava à espera. O Smaller respondeu com uma diss para o Kiba. Depois que o Kiba lançou esse verso com o duplo sentido na diss contra o Bruno, o Smaller respondeu, e dessa vez não foi um simples ataque indireto ou aleatório como faziam no passado, mas sim um ataque direto. E nesse ataque o Smaller expôs muita coisa que aconteceu nos bastidores. E nessa música ele saúda o Kiba, mas de uma forma que mostra felicidade por ele ter feito a diss mencionando o Smaller. E ele ainda diz que não estava à espera e que essa coragem que o Kiba teve de lhe mencionar lhe deixou com espanto. E ainda nessa diss, o Smaller cita a música Too Hard, que para quem não sabe, foi uma música que o Kiba lançou com participação do Smaller, que faz parte do seu álbum Ninguém Tá Salvo. E nessa diss, o Smaller disse que ele é que teve o melhor verso nessa música, e as barras do Kiba parecem de um novato no rap, e que ao invés do Kiba ficar citando o nome dele nas músicas, deveria tentar se meter com quem ele vai aguentar. Konnichiwa Santos, tua audácia deixou-me com espanto. Onde é que estava durante estes anos? You are nice dude, até nos abraçamos. No evento de Daigo, és tímido. In real life, can't deny bro, no mínimo devias continuar a estudar, tio menino. Põe em carga quem faz aguentar, fo.
E lembram que no começo do vídeo eu disse que o barulho com o Kiba começou no 16 Bars Challenge. Então, nessa diz, o Smoller fala disso e diz que, na verdade, o Kiba só ganhou o concurso e muitos consideraram ele como o rapper com o melhor verso, simplesmente por pena dele e porque não queriam desmoralizar a ele no rap, principalmente porque ele ainda estava a começar, ou seja, era newcomer. E depois que o Smoller lançou essa diz, com todas essas referências e ataques totalmente direcionados ao Kiba, o Kiba respondeu em 24 horas com a música Adonai, que na minha opinião foi uma bomba e o Kiba não poupou em nenhum verso do início ao fim. E assim como o Smoller, o Kiba também expôs muita coisa e deixou claro que para ele, o Smoller ainda é um rapper sem nome na cena do rap mod e que está tentando ganhar fama desde 2015. Se és fudido como tu dizes, então me explica porque é que és up and coming desde 2015. Então nos conta qual é um teu hit desde 2015. Uma cena, uma única cena desde 2015, nigga, desde 2015. E além dessas barras, o Kiba diz que poderia enfrentar tanto o Bruno The Good, assim como o Smoller ao mesmo tempo, que não teria problema. E ainda deixa uma mensagem para o Smoller dizendo: se ele acha que ele é o melhor, não deveria falar do melhor. E o Kiba ainda acrescenta dizendo que os versos do Smoller na sua diss contra ele foram uma piada e que ele poderia fazer melhor e que não se importa com o que ele pensa sobre o 16 Bars Challenge, pois não é ele quem decide quem ganha ou quem perde. José Stoy, você não quer guerra. Se tu achas que és bera, não fala tu bera. E 16 bars, dizes que eu ganhei, eu nem mereci. Mas que pena, teu nome não é o puto, então não cabe a ti. Até aí estava tudo controlado por parte do Kiba, mas dias depois o Smoller decidiu responder com a música Nagasaki, que na minha opinião foi a diss mais pesada do Smoller até então. Mas o que mais surpreendeu foi o fato de ele ter respondido uma diss com quase 5 minutos em tão pouco tempo. E nessa música ele faz referência a várias coisas, desde a música do Kiba Puto Chato até um dos últimos lançamentos dele, que é a música Adonai e Dojo 3. E ele começa a música com um ataque direto ao Kiba, chamando ele de prostituta. E ainda diz que o Kiba é uma cópia e que ele não vai deixar uma prostituta como o Kiba pensar que é melhor que ele. Mas conforme a música avança, as coisas começam a ficar bem mais pesadas. Depois de falar essas coisas, o Smoller começa a expor certos pensamentos e certas coisas dizendo: all you fans make me hate. What did you do for the sport that I love? Desde a pandemia, deram espaço para rappers off. Eu sou o bug que vai atrapalhar toda a tua life. Aplica-te mais. 68, all your fans make me hate what you did for the sport that I love. Desde a pandemia deram espaço para rappers off. E por isso que eu entrei neste fight. Lyricismo can never die. Eu sou o bug que vai atrapalhar toda a tua life. Sou pato, acho que não és capaz de bater de frente com doentes mentais, mas aplica-te mais. Guys, para vocês terem uma ideia do que se tratam esses versos, o Kiba basicamente começou a ganhar mídia no tempo da pandemia. E é nesse mesmo tempo que vários outros artistas que hoje já não são escutados surgiram, exatamente porque a internet naquele tempo entregava tudo quanto era música. E vários outros artistas estavam no silêncio e quase ninguém lançava músicas. E por conta da falta de músicas de artistas de renome, muitos se aproveitaram e ganharam notoriedade no game. E o Kiba foi um dos artistas que surgiu com essa pandemia. Só que mais de 90% dos artistas que surgiram depois de um tempo sumiram, porque não conseguiram alimentar a caneta do rap mod, e então foram chamados de rappers offs. E nesse verso, o Smoller faz menção a esses rappers, dizendo que o Kiba faz parte de um deles, já que ele também surgiu na pandemia. E ele ainda diz: eu sou o bug que vai atrapalhar toda a tua life. E para quem não sabe, o Kiba D7 é programador e tem um aplicativo ou um site criado por ele que rolou há uns tempos. Então guarda essa parte do Kiba ter criado esse site ou aplicativo que vai dar sentido ao verso do bug lá na frente do vídeo. Como eu dizia, o Kiba é um programador e a pior coisa que pode acontecer com um IT é se deparar com um bug que não se pode resolver. E nessa música, o Kiba sendo IT, o Smoller diz que ele é um bug ou um problema que o Kiba é incapaz de resolver. Ou seja, por mais que o Kiba tente, nunca vai conseguir superá-lo nessas diss tracks e em outros pontos da cultura hip hop. Então aplica-te mais. Sabe, é preciso uma new knowledge para essa cena. Eu achei essa parte muito engraçada pelo simples fato de ser um trocadilho bem pensado. E lembram quando eu disse que o Kiba criou um site? Então, o nome desse site é Aplicate AI. E o verso do Smoller é um trocadilho com esse aplicativo ou esse site que o Kiba criou. Então, pessoal, hoje não há freestyle, não há nada, pessoal. Estou aqui para vos contar um segredo. Só tenho que garantir que ninguém está a me ouvir.
E Joe, acabo de lançar agora uma plataforma que usa inteligência artificial e pode ajudar a achar o teu próximo emprego. E a cena funciona de uma forma mais simples. Tu podes basar agora, pegar o CV que tu já tens, fazes upload e a cena faz uma análise detalhada, sessão por sessão, o que está errado, o que você pode melhorar. E não é uma cena que vai te poupar, não é fluffy, mano. Se teu CV é lixo, a cena vai dizer, irmão, Guys, para quem chegou até aqui no vídeo e está gostando, comenta aí Tsufafei para que eu saiba quem tá ligado e deixa uma sugestão de um próximo vídeo que gostaria de ver no canal ou alguma melhoria que talvez eu poderia fazer, para melhorar os vídeos e entregar um conteúdo mais apropriado para quem assiste desse lado. Então, como eu disse, essa diss do Smoller foi muito pesada e depois desses versos ele começa a dizer que o site que o Kiba criou é uma cópia de algo que já existia e a original é bem melhor. E ele também fez referência à música do Kiba 2 ou 3, que o Kiba tenta passar uma mensagem dizendo que se uma mulher já teve mais de 2 ou 3 namorados, já foi muito rodada. Então nessa referência do Smoller ele diz: pergunta a tua namorada se não teve 2 ou 3, insinuando que a namorada do Kiba já foi muito rodada, se formos a seguir a lógica do próprio Kiba. E o Smoller continua dizendo que o Kiba trabalhou na pensão e com o comportamento dele intitula ele a vadia do rap. E ainda pergunta na música se não quer 2 ou 3 rounds. E o Smoller não para por aí. Ele faz de novo referência às músicas do Kiba que falam sobre terapia. E ele diz que nas próximas sessões o Smoller é que será o tema. E o terapeuta do Kiba, de tanto não estar pronto para esse tema, vai ter que pedir um novo problema. E diz que o Kiba usa sua condição, ou seja, albinismo, para se defender, já que na diz passada ele mencionou esse fato. Pergunta a tua manteiga se não teve 2 ou 3 facas na barriga se eu perder pra vocês. Chave e companhia, vem bitch falar de quê? 2 ou 3, eu é que tenho preconceito. Antes de Japão tu não jogaste na pensão. Acho que já fazias, podes te abrir meu irmão. Comportamento de vadia, Kiba, nova diva. Falas tanto de hits, queres 2 ou 3 rounds. Duas próximas sessões de terapia, isso é o tema. Teu terapeuta vai te pedir um novo problema. E isso não sendo suficiente, o Smoller ainda acusou o Kiba de pedofilia e chamou ele de predador sexual, junto com o Guizer. E para ter uma ideia do quão longe isso foi, essa diss fez menção a vários momentos da carreira do Kiba, desde o momento em que ele começou a ganhar fama, nesse caso 2020, até os últimos hits da sua carreira em 2025. E isso é algo que não acontecia desde o confronto entre Duas Caras e Mega Junior. E na minha opinião, o Smoller amassou o Kiba com essa diss track. E fãs podem até falar ou dizer o contrário, mas até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 15, o Kiba ainda não conseguiu responder o Smoller e nem lançou nenhuma música em resposta a essa diss. Então sim, o Smoller para mim se superou e fez o que muitos achavam improvável, visto o nível de caneta do Kiba no Rap Moss. E é isso aí, guys, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Eu não tenho nada a dizer, bro. Tchau.